É só trocar aqui uma palavra final, deixa o seu código do produto, eu quero a descrição, né? Então, seria aqui a XPROD, né? Ou o CAN, que é o código de barras, né? A quantidade, o CAN trib, ou o lote, enfim, o, o if adprod, também, informação adicional do produto. Então, é para essa finalidade, eu acho, é um recurso muito bom, mas é pouco explorado pelo pessoal, né? Acho que até pelo um pouquinho, ele não é tão fácil, né? Eu assumo que esse aqui é um pouquinho difícil, mas depois que você entende a regra, fica fácil. E da parte de importação, né? Essa aqui são as regras de importação que fica dentro de documentos, né? A parte de parâmetros, deixa para o final, depois a gente comenta uma regra ou outra que eu acho prudente a gente comentar, até a definição dela, mas deixa para o final. Então, só dando uma resumida aqui, dentro de documentos, na aba documentos, dados gerais 1, a regra geral. Depois, a regra de importação por CFOP, sendo o primeiro item da nota, que será o critério que vai definir se vai entrar aqui ou não, né? E para essa também, né? E recomendo o uso de um ou de outro para não ter assim redundância, evitar redundância. Ah, tem aqui e tem aqui também. Aí, ora, você queria que caísse nessa regra do CFOP e entrou nessa aqui do CFOP e origem de produto. É para não ter esse tipo de cenário. Tá? E aqui em outros são recursos que são facilitadores de muitos processos. Assim, por exemplo, eu quero que quando eu importar na entidade 20, eu também queria colocar na entidade 40. Sei lá, eu não tenho aqui a 40, mas poderia ser. Tipo, duplicar mesmo. Então, ele vai incluir nas duas. Então, a regra de inserção da 20 se aplica a 40. Aí tem que ter cuidado com relação à determinação nesse ponto também. Mas é possível inserir em duas entidades, vamos dizer assim, eu estou configurando para inserir na 20 e vai inserir na 40, enfim. Né? Tomar cuidado para não informar a 20 aqui embaixo também. Aqui seria só vai automatizar, mas você pode fazer isso mais na frente quando formos importar o XML. Seria atualizar dados do parceiro, do endereço, né? E aqui com relação o item, né? Atualização do item. E aqui é aquilo que eu comentei, atribuir documento base automaticamente. A atualização do item eu acho interessante com relação a NCM, de repente muda, ou o próprio código catálogo. Com relação à atribuição do documento base, só é possível a partir da tag XPadd, né? Dá para procurar também por outros, mas assim, efetivamente, para garantir é o XPadd. Você pode colocar aqui pelo numerador, pela existência do documento base. Tem alguns outros critérios aqui, mas sem a tag XPadd fica muito complicado automatizar, né, o processo, né? E ele vai furar e não vai dar certo. Então, quem trabalha com o XPadd e o NItemPadd, que é o mapeamento do item na tag no pedido, vai ter ali 100% de chance de dar tudo certo, né? Mapear, achar o documento base, enfim. Lembrando que são opções, tá, pessoal? Quem quiser, eu quero que faça na mão. É só não marcar nada, tá? Não vai impedir, aqui não vai impedir a importação do XML. São só, assim, funções agregadas que facilitam um pouco mais o processo. O CTE, né? Aqui é a configuração do CTE. O CTE deve ser configurado aqui no CFOP também. Então, eu vou colocar o CFOP do CTE aqui, colocar o documento, rascunho, a utilização dele, né? Só que aqui no CTE, você vai colocar, não tem assim, o fornecedor de frete A é um item, o fornecedor de frete B é outro item. Pode ser, naturalmente deve ser um código diferente. Só que no SAP é um item só. Não faz muito sentido você ter uma variedade de frete, a não ser assim, questão do veículo, né?
vamos dizer, mas questão de dados do veículo, do frete. Mas o serviço em si, frete, ele é frete geral, né? E aí você pode ter uma variedade, que é o pedágio do frete, que também pode ser informado no CTE. Então, na nota do CTE, você tem o frete e tem o pedágio dele, né? Aí tem que separar, às vezes, o pedágio, se eu não me engano, por conta de regras fiscais, né? O pedágio não dá ali como é que fala? Não dá direito a crédito do imposto. Então, aí você tem que ter lá na nota uma linha para o frete, que vai ter lá a tributação dele, com fins fiscais corretos, você toma crédito ou não. E o pedágio, ele está ali, mas ele não dá direito a nada, mas faz parte do custo, né? Então, tem que ser informado numa linha à parte. E aqui você define o seu modelo 57, né? Que algumas versões mais antigas do SAP usava lá o modelo 57, né? Como sendo o único, inclusive, para essa finalidade. Então, aí já tem um modelo mais novo, que é o do CTE lá, na configuração de modelos, e aí pode usar ela também. Então, pode marcar para usar os dois, né? Se escriturar a nota no 57 ou no CTE, não faz diferença. Lá no SPED, o taxon pega os dois e coloca na classificação só, né? Dentro do bloco D. Aqui também tem um mapeamento que você pode colocar um campo. É o mesmo lá, aquele mapeamento. Esse aqui surgiu antes daquela configuração do campo de usuário para o XML. Porque tinha algumas informações do CTE que eram triviais para fazer determinação. E aí criamos esse campo, e poderia escolher um campo de usuário para receber um conteúdo numa tag de CTE, né? E aí você colocaria aqui o caminho da tag do mesmo jeito, né? Então, isso aqui foi o precursor dessa configuração aqui, né? E aí a gente usou o conceito, só que lá ficou um pouco mais dinâmico, e aqui é fixo um campo só para facilitar na determinação. Objetivo principal, né? Assim, mas poderia ser para qualquer outra finalidade, que não sendo determinação, informação gerencial, etc. Obrigatoriamente o CTE, ele vai buscar o item. Então, quando eu vou importar um XML de CTE, ele vai considerar o item que está aqui, né? Então, assim, tomar cuidado que o item configurado aqui ele tem que existir em todas as bases. No caso aqui é a entidade 20. A entidade 20 está definida um banco de dados. Então, se eu for colocar, por exemplo, a entidade 40, tomar cuidado para informar o item que existe, do tipo frete, né? Que existe na entidade em questão, né? Inclusive, ele abre a possibilidade aqui de você poder localizar, né? Esse choose aqui para escolher. As despesas adicionais, então aqui é só um depara. Quando o XML tiver frete, NFE, né? A NFE tem frete, aí o add-on ele vai colocar o frete no frete, lá no documento, seguro, no campo seguro e outros, né? Atualmente tem essas 3 despesas, né? E você vai fazer o deparo delas. Basicamente isso, e só seguir. Tá? Se você não configurar, o que vai acontecer? A despesa da nota não vai, da despesa do XML não vai para a nota lá no SAP. Então, assim, você vai ter o valor do produto, vai ter corretamente o valor do produto, parceiro, mas o frete, o seguro, outros não vai estar lá na nota, aí você vai ter que adicionar manualmente. Essa aqui é a parte que eu acho mais problemática da configuração, que é a dos produtos. Porque é o seguinte, quem tem uma variedade de fornecedores, principalmente, vai ter um pouco mais de dor de cabeça no começo, que é a configuração do mapeamento, né? Eu recomendo aqui habilitar o modelo de pesquisa mais avançado, né? Em vez de usar esses aqui. Você escolheu o que você não quer procurar, né? Então, se define assim, o sistema ele vai tentar tudo que está aqui em cima em parâmetros, exceto o último, ele vai tentar localizar o item com base nisso. Mas digamos que tenha redundância, assim, o código do item do seu fornecedor não necessariamente é igual ao seu código. Então, marca aqui que eu não quero procurar jamais
pelo código do item, porque vai furar. Então, imagina que o fornecedor deu um código e esse código existe no seu cadastro, mas é um item nada a ver. Então, muito cuidado com essa parte, né? Para não ter assim, porque dependendo de quem tem um volume bem específico de importação, é difícil ficar olhando nota a nota para saber se o item está certo. Então, é por isso que eu acho um pouco chato aqui essa parte e recomendo o uso avançado, e eu vou explicar o porquê, né? E não todos os critérios também, né? Para a nota de entrada, eu aconselho aqui usar o número de catálogo do parceiro, né? E dependendo um pouquinho a descrição do produto, que é esse aqui. Ou seja, ele pesquisar pela descrição, né? Ele vai pegar a descrição do fornecedor e ver se tem algum item no seu SAP pela descrição, né? Ou pelo código de barras, mas o código de barras existe aquele problema. O fornecedor tem o dele, que não é às vezes o código de barras é GTIN, e você tem o seu código de barra GTIN, e como você tem vários fornecedores, naturalmente cada fornecedor tem um código de barras, aí tem que ter cuidado. Lá no SAP não tem código de barras por fornecedor. Tem um só lá, dois, né? E aí, talvez tenha, não posso estar enganado, mas assim, pode acontecer de furar. E para não ter erro, eu recomendo o uso do catálogo de parceiro, porque aí você cria um relacionamento entre os itens, né, que você tem no seu cadastro do SAP, e você fala, ó, os fornecedores e os códigos dele lá, que eles fornecem, né? E aí você tem uma localização um para um, evita redundância, você tem condições de explorar isso no SAP, fazer relatórios, tirar proveito dessa informação, e aí é fácil de dar manutenção também. Então, fica muito, muito mais fácil o processo quando utiliza aqui na parte de entrada à esquerda, né, que trata da compra, a pesquisa pelo catálogo. Tá? Eu falo isso aqui porque, assim, em virtude do número de chamadas que a gente às vezes pega quando a pessoa está implantando o Edom. Ah, não achou item. Né? Mas qual que é o método de pesquisa que está usando? Qual é o critério? Ah, não tem critério. Aí, beleza. Ele pode achar o item, como ele pode não achar o item, né? Pode achar corretamente, pode não achar, ou pode achar o item errado. Ou seja, ele achou um item baseado em algum critério desses aqui e vinculou. Aí falou, pô, mas o item está errado, esse item aqui não tem nada a ver, né? E agora, não pode ser assim. Aí por isso que é chato um pouco no começo, principalmente porque às vezes o catálogo não está atualizado, né? Não está bem definido, e aí tem que definir na hora da implantação do add-on. À direita aqui na documento saída é o mesmo critério, só que para saída. Aí para esse cenário, eu já recomendo aqui o código do item mesmo, porque como você emitiu a nota, né? O código do item, teoricamente, vai ser o código que está no seu cadastro. Então, faz mais sentido usar o código do item, mas poderia ser outro critério também, tá? Catálogo e tudo mais. Só que tem que ter esse cuidado, né? De ver os cadastros. E da parte de produtos, recomendo expressamente que usem o avançado e essa definição aqui, pelo catálogo. Lá na frente eu vou mostrar a importação da nota e eu vou apontar como que atualiza o catálogo pelo próprio add-on, mas vocês podem fazer isso por fora, né? Lendo planilhas e atualizando lá no SAP via DTW ou recurso qualquer. Aqui seria a parte de importação, a última aba, tá? Da parte de configuração, a aba NFSE, para importação de NFSE, também entrada e saída, tá? E aqui o processo ele não é dinâmico, ele é um pouco mais enraizado, assim, ele é mais travado. E você define ou não se quer incluir notas no SAP, assim como tem lá no XML da CTE, da NFE. E aqui você pode definir o documento, um depósito, a utilização, se rascunho ou não, e definir um código de imposto fixo. Então, assim, aqui, digamos que se a determinação não tiver tão legal, né, você vai fixar um código de imposto. Vamos pegar esse aqui, zerado. E fica, aí toda nota que entrar de NFSE vai usar esse código de imposto.